Yeah. 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 Bendirei o Senhor o todo o tempo. Os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. E os meus olhos estão voltados para ele, irradiante de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu, e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem, e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Salmos 34, versículo 1 ao versículo 10. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Sinalizando o Reino, episódio 49, último episódio de 2023. Nós estamos aqui felizes por receber a nossa irmã Sayonara. Ela já vai se apresentar, mas que você já pegue esse link aí desse podcast e já mande para o seu amigo, manda aí para a galera da igreja, para os grupos do WhatsApp. Já deixa seu like, que é super importante para a gente possa continuar produzindo conteúdo relevante no YouTube. E lembrando que também nós estamos no Spotify. Se você não consegue ver pelo YouTube, mas pode ouvir, nós estamos lá no Spotify. É só você botar podcast Sinalizando o Reino, vai constar lá. E hoje é um dia muito especial. E eu confesso que eu pensei em você para o último episódio do ano e direcionado pelo Espírito Santo, porque eu sei que muitas pessoas precisam ouvir aquilo que você tem para falar. E engraçado que quando eu convidei você, eu convidei um pouco receoso, achando que você não ia aceitar, e você de baixo e pronto, não, eu vou, porque você também entende, né? Graças a Deus tem essa maturidade de entender que a sua vida é um milagre, que a sua vida é uma inspiração de fé, de luta, né? De perseverança, e a sua história não pode ficar só pra gente aqui na CIP. Essa história precisa ser compartilhada para que outras pessoas realmente possam ser edificadas. E a gente está muito feliz de receber você aqui. Eu vou deixar a oportunidade para você se apresentar, dizer quem é você, de onde você é, e aí fique à vontade, tá bom? Então, boa noite. Primeiro, eu vou agradecer que estou muito honrada de participar. Muito honrada. Obrigado. Eu sou a Sayonara, eu sou membro daqui da CIB. Eu sou transplantada da medula óssea em recuperação, não recuperação. Eu sou a esposa do Fernando e a mãe da Thalita. Estão aqui com a gente, inclusive. Né? Obrigado pela presença de vocês. Não podia deixar também de agradecer mais uma vez, produção, David, estamos juntos o ano todo aí com a gente, nessa luta. E a gente está muito feliz, né, de receber você aqui e saber um pouquinho como foi esse processo, como está sendo esse processo, né? Que ainda não terminou, você está aí nesse processo. E como que desenrolou isso, né, ao decorrer do tempo, como que você descobriu, né? A gente pode começar por aí, né? E você explicar realmente qual é a situação que você passou, esse tipo de doença, qual foi o procedimento feito e tal, para a gente, o pessoal, entender que você estar aqui hoje é um milagre. Então, isso é muito importante, porque eu sou continuista, tá, gente? Tá? Me julguem, mas eu acredito em milagres, e Deus continua fazendo milagres ainda no nosso tempo. Deus continua agindo, continua sendo soberano, poderoso. Ele não muda, né? A Bíblia vai dizer que ele não tem variação de mudança. Ele é o único, ele é o Deus de ontem, de hoje e eternamente. Então eu creio em milagres, eu creio que você é um milagre e você é uma inspiração, mas hoje, como eu falei no início para você aqui, em off, né? Eu estou aqui hoje para ouvir, para ser edificado, para ser abençoado. Então fique à vontade. Bem, então, como começou? Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de trabalhar na igreja. Tive a oportunidade, graças a Deus, de trabalhar em vários setores aqui da igreja, né? No coral, com muita saudade, no louvor. Trabalhei com as crianças, trabalhei com os adolescentes.
Mas chegou um momento em que eu precisei trabalhar, e eu peguei um trabalho que me impedia de vir para a igreja, como participar das coisas e tudo mais. Em meio a tudo isso, eu estava numa rotina muito pesada de trabalho. Então, eu trabalhava em várias cidades, horários variados, levava mais de 12 horas fora de casa. E eu comecei a não me atentar para minha saúde. Comecei a sentir alguns sintomas, dores nas pernas. Foi o quê? Janeiro de 2021, mais ou menos, né, amor? Aí eu comecei a sentir umas dores nas pernas, muitas dores nas pernas. Procurei o quê? Angiologista, fiz ortopedista, fiz exame, não encontraram nada. Comprei uma meia de compressão, fui embora. Não é nada demais. Tá, ignorei. Depois chegou março, mais ou menos, comecei a ter queda de cabelo. Procurei o dermatologista, sempre enrolando, né? Sempre enrolando, que não queria faltar no trabalho. Não vou faltar, besteira. Fui no dermatologista, passou o exame de sangue, eu fiz o exame, não voltei pra mostrar, nem abri. Ficou lá. Continuei usando tal, até que, sempre muito cansada, mas eu achava que era por conta da rotina, né? Do trabalho. Trabalho não tem um horário fixo e tal, então eu tô cansada por causa do trabalho. Quando chegou em final de agosto, eu passei, mais ou menos uma semana com extrema dor no corpo, que eu não conseguia levantar da cama. Eram fisgadas pelo corpo todo, era muita, muita dor. Não vou dizer que foi a maior dor que eu já senti na vida, porque não foi. Mas era muita dor. Então, eu procurei um médico, eu fiz os exames de sangue e descobri que estava com uma anemia muito severa, né? Geralmente o normal da nossa hemoglobina, eu não vou saber explicar muito bem o que é hemoglobina, mas é de 12, 13. A minha tava 6. Bem abaixo. Bem abaixo. Aí passou, é falta de ferro. Tratei para ferro até o começo de dezembro. Quando chegou em dezembro, repetimos o exame de sangue, tinha baixado mais. Tinha melhorado mais. Aí, então, um outro médico me atendeu, isso foi até no posto de saúde mesmo. Ele começou a desconfiar que havia algo de errado com a minha medula. Fez um encaminhamento pro hematologista, que é o médico que cuida das doenças do sangue. Aí o encaminhamento subiu e até então, público, né, gente? Demora, né? Então, a gente marcou uma consulta particular com um hematologista até lá em São Gonçalo. Aí ele passou um exame e a gente foi ver o valor do exame. O exame era R$2.000. Meu Deus. Aí ele falou, faz esse exame que vocês vão ter que ir pro SUS, porque o tratamento é caro. Então, pela suspeita, é alguma coisa na medula, então, particular, vocês não vão ter como custear, tal. Meu marido até falou, quanto que é? 10 mil? Eu pego um empréstimo. Ele, não, meu filho, é mais de 40 mil pra lá. Não tem como, tem que ser... Aí tá. Deus abençoou que pessoas da família doaram o dinheiro. Quanto que era o exame? Tanto, um mandou tanto, outro mandou tanto, outro mandou tanto. Essas pessoas, eu sou muito grata. Deus usou. E as pessoas não são evangélicas, tá? Deus usou. Aí fiz o exame, levei. Aí esse médico já falou, de cara, a princípio parece muito ser uma mielodisplasia. Mielodisplasia, no meu caso, é quando alguma parte da medula para de funcionar. O que é medula óssea? Medula óssea é a nossa fábrica do sangue. Ela fica localizada aqui no osso da bacia. Ela fabrica todos os componentes do nosso sangue. No meu caso, ela começou a fabricar as células vermelhinhas do sangue, que são as brancas, as vermelhas, né? As plaquetas. Começou a fabricar essas células vermelhas com defeito. Então, elas não faziam a função dela. Eu tinha pouco sangue circulando no corpo, por isso as dores, o cansaço, a anemia. Aí tá. Ficamos de dezembro até fevereiro, quando saiu a minha primeira consulta. Pode falar o nome do hospital? Pode. No Pedro Ernesto, lá no Rio. Aí fomos, no mesmo dia levamos o primeiro exame, né? E daí foram passados mais exames. O terrível exame da medula, que é um exame feito aqui diretamente na medula. O paciente deita de lado, é aplicada uma anestesia local. Essa anestesia, ela vai deixar dormente só a pele e o músculo, mas o osso não. Aí é introduzido uma espécie de canudo de ferro e ali por dentro vai a agulha para poder tirar o líquido da medula. No meu caso também foi feito um outro exame que é uma raspagem. Esse primeiro exame para mim foi traumático. Porque
Doeu muito. Imagina. Muito. Eu chorava de soluçar. E assim, eu orei antes do exame, Senhor, esteja comigo, tal. E o Senhor estava comigo. Mas no momento do exame, eu não conseguia pensar em nada. Só na dor. Só na dor. O exame acabou e eu estava soluçando. Ok. Fizemos esse exame, fizemos os outros exames. E foi um caso difícil também de identificar qual tipo da mielodisplasia, porque parecia um tipo, parecia outro. Fazia exame. Acabando que em agosto, mais ou menos, saiu o meu laudo, que era essa mielodisplasia das células vermelhas. Eu não vou me lembrar exatamente o nome. Lembra do nome? Não lembro o nome. E você vai para transplante de medula. Porque fazer quimioterapia, para o meu caso, não ia resolver. Fazer um transplante de medula que existe, que é de mim para mim mesma, também não ia resolver, porque as minhas células já nasciam um problema. Então, a gente vai encaminhar você para o INCA, que é o único lugar aqui no Rio de Janeiro que faz transplante de medula que receba de um doador. Aí, tal, recebi a ligação do INCA, eles me encaminharam, né? Do INCA. Não, isso mesmo. Aí, fui a primeira consulta com a médica de lá, a médica responsável. Aí, ela olhou pra mim e falou assim, olha, olhando seus exames, que um hospital manda pro outro, né? Olhando seus exames, eu não vejo que seja necessário que eu faça você passar por um procedimento que 25% dos pacientes morrem. Eu não vejo. Eu acho melhor você tentar o tratamento com as injeções. O tratamento com as injeções, eu precisaria entrar na justiça para conseguir, só que ele só ia controlar a doença, não ia me curar. Entendi. É basicamente esperar para morrer, né? Vai Prolongar um pouco mais a vida. só. E eu ia viver daquele jeito. Na época eu tinha 36 anos de idade. E imagina, viver sem mobilidade nenhuma. Não conseguia subir uma escada, não conseguia ficar de pé por muito tempo, sempre com muita dor, muito pálida, muito cansada. Aí voltamos, já para a consulta no Pedro Ernesto. Deus usou, mais uma vez, uma pessoa que eu não sei se é evangélico ou não, um médico de lá. Ele falou assim, eu peguei o caso de vocês aqui comigo. Ele conseguiu, através de favores, um exame que seria particular, mas ele conseguiu para mim. A outra pessoa lá que ele mandaram o exame, colheram, levou particularmente. Uhum. E através desse exame, foi provado que o meu caso era extremamente grave. E através desse exame, eu consegui o direito de fazer o transplante de medula. Eu sou, assim, eternamente grata. É uma das pessoas que eu sou muito, muito grata. Eu sou grata a muitas pessoas. Também. Mas foi uma das coisas que ajudou a salvar a minha vida. Entendeu? Eu vou fazer uma pergunta aqui, muito óbvia, né? Mas é bom pro pessoal entender. Não existe sorte ou coincidência. Existe Deus. Para nós que cremos, existe Deus agindo. E às vezes as pessoas, elas falam questão do milagre, do sobrenatural, de uma forma assim, tipo uma epifania, né? Quer ver algo assim acontecendo, mas a gente sabe que Deus é soberano e Ele pode tudo. Sim. Né? A Bíblia vai dizer que Ele usou ímpios para abençoar o próprio povo de Israel. Né? E nós cremos que Ele usa pessoas para o bem dos seus filhos. Né? Todas as coisas cooperam para aqueles que temem ao Senhor. Então só para reforçar, né? Com certeza Deus estava agindo, né? Foi Trabalhando. abrindo as portas. Foi abrindo as portas. Foi abrindo as portas, assim. E desde o começo, quando eu soube da doença, né, da gravidade da doença, eu acordei com Deus de que eu não iria reclamar nem questionar por que comigo. Uhum. Senhor, eu aceito. Eu não sei o que vai acontecer comigo. Eu não sei se eu vou sobreviver a isso, porque a gente tem que pensar, né? Não é porque é cristão que você não vai adoecer. Não é porque é cristão que não pode falecer de uma doença. Tudo tem um propósito. Se a minha passagem aqui fosse ter feito o que eu já havia feito para o bem do evangelho, e eu falecer com essa doença, se fosse da vontade de Deus, ia ser. Entendeu? Eu aceitei. Entendi. E isso é muito, muito corajoso. Né? A gente ouvir isso, assim, eu acho que qualquer ser humano, né? Que a parte humana também, né? Você recebe um diagnóstico, né? Imagina você, Fernando, a família, você ouvindo da boca de um médico profissional que entende, né? E estudou para aquilo ali, né? E já tem experiência, falando assim, ó, é muito grave. E é um baque.
Mas até nisso, né, Deus, na questão da fé, da maturidade, né, do evangelho, nessa hora, o evangelho, ele sustenta, né? Ele sustenta. O Senhor nos dá a paz que excede todo entendimento. As pessoas não entendem. Não entende. A família, meu esposo, minha filha, meu esposo está até emocionado. Todo mundo entrou em desespero. Então, assim, naquele momento, eu não podia cair. Entendeu? Entendi. Não que eu não quisesse. Eu tive meus momentos de chorar, mas foram poucos. Eu entreguei nas mãos de Deus, em que Ele fizesse a vontade dEle. Entreguei nas mãos do Senhor. Nunca fraquejei na minha fé, nem duvidei. Questionou, né? Não, nunca duvidei. Eu vou morrer. O que Deus quiser que seja, que Ele foi abrindo as portas e as coisas foram acontecendo. Nessa segunda consulta, no INCA, né, com essa doutora, foi mostrado esse exame, eles viram a Gravidade, né? gravidade e que era a última solução, apesar de ser um procedimento extremamente perigoso, Uhum. porque mais pra frente a gente vai falar por quê. Sim. E foi uma correria no INCA. Um monte de exame para fazer, um monte de profissionais para passar, porque lá é equipe multidisciplinar. Sim. Passa pelo enfermeiro, pelo dentista, pela psicóloga, por vários, né? Para avaliar se a pessoa tá apta a passar. Se estiver debilitado ou com alguma outra doença, não pode fazer. Pegou Covid, não pode fazer. Então, foi uma correria. Em um mês, fizemos todos os exames. Os exames que a gente não conseguiu fazer lá, a gente fez fora pelo plano do meu esposo. E deu tudo certo, tá? Foi feita a última medula antes do procedimento lá. Essa eu não sofri tanto, doeu, mas deu pra suportar. Uhum. A médica, inclusive, que tava fazendo era cristã. Aí colocou o Salmo 91 pra eu escutar. Que legal. Porque nesse momento, gente, não dá pra orar. Você só consegue falar, Senhor, 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 que acaba. Porque é muita dor. E a médica que colocou o Salmo 91, tá vendo como Deus usa as pessoas? Ela colocou o Salmo 91, ficou ouvindo o Salmo 91 e tentando me acalmar. Foi dessa vez que você passou mal, não foi? E a médica tinha que fazer uma raspagem, meu esposo começou a desmaiar, porque ele não aguentou ver a cena. Mas aí, nessa parte correu tudo certo, foi marcada o dia da internação, porque o transplante é uma internação de 30 dias. Deixa eu só te fazer uma pergunta, Sim. que às vezes o pessoal tá assistindo. Nesse caso aí, você entra para alguma fila de espera ou já tinha combatido? De uma coisa. Geralmente sim, mas primeiro são testadas as pessoas da família. Sim. No meu caso, lá no outro hospital, quando esse médico fez esse exame, ele testou o meu irmão. Sim. Eu só tenho um irmão. E o meu irmão foi 100% compatível. 100%. 100%. Aí, quando ele veio falar com a gente do exame, olha como Deus faz, hein? Vamos só observando. Aí, quando ele veio falar o exame, eu falei, não sei, mas eu acho que vai ter que repetir, porque a compatibilidade foi tão grande que eu acho que tem alguma coisa errada. Aí tá, quando chegamos no INCA, que foi marcado os meus exames, né, pré-transplante, ele também fez novamente o teste e era isso mesmo. 100%. É isso mesmo, 100%. Então ele foi o doador. Ele foi doador. Ele foi meu doador. Uma gratidão é mais uma pessoa. Fala com a mãe dele e fala aí, manda Davi, um abraço pra ele. beijo, te amo, muito obrigada. Jamais vou conseguir agradecer o tanto, né, que você me fez, né, você salvou minha vida. E foi marcado para a internação dia 6 de outubro de 2022. Outubro de 22. Cara, muito rápido, né? Foi rápido, mas eu não tinha muito tempo. Entendi. Eu não poderia esperar, foi o quê? Em junho, mais ou menos, o médico me falou que eu não poderia esperar 6 meses. Eu não tinha mais 6 meses para esperar. Então, quando chegou setembro, outubro, eu já estava um pouco desesperada. Mas bom. Né? O tempo estava acabando. Geralmente já bota uma sentença, né, de determinado tempo, né? Sim. E foi marcado para ser dia 6 de outubro, uma quinta-feira. E na segunda-feira eu fui para colocar o catéter. Porque o transplante, como é líquido, né? O que a medula vem líquida, líquido. Eles colocam um catéter aqui, não sei se dá para ver, até o nosso coração. Centro cirúrgico, anestesia, não senti nada, graças a Deus não sofri com isso. Eles colocam e enfaixam. No dia 6, nos internamos, eu, meu esposo, companheiro,
E, Depois a gente vai falar um pouquinho sobre ele. e o meu irmão. Vai. E o meu irmão. Nós internamos os três, ficamos no mesmo quarto. Ficamos aí a primeira semana. Na quinta-feira internei, aí fiz uma quimioterapia de 4 dias, que eles chamam de condicionamento de medula. É uma quimioterapia extremamente forte. Ela é feita para destruir a medula doente. Não destrói completamente, mas quase que completamente. E 4 dias, que foi na sexta, sábado, domingo, segunda. Segunda, terça e quarta foi só medicação. E na quinta-feira eu fui receber a medula. Meu irmão subiu de manhã para fazer a coleta. Ele fez a coleta diretamente na medula. Ele foi muito corajoso, gente. Ele foi muito corajoso. Centro cirúrgico, anestesia geral. E as incisões foram direto na medula. As agulhadas direto na medula. Ele colheu de manhã. Voltou pro quarto, toda anestesiada. E às 3 horas da tarde eu comecei a receber minha medula. Nesse momento a gente começou a orar e eu fiquei um pouco nervosa, porque antes do procedimento eles entram com todos os equipamentos. Respirador. Centro cirúrgico, né? Não, no caso o transplante é no quarto. No quarto É no mesmo? quarto. Ah, sim. Mas o quarto é como se fosse uma bolha, né? Uhum. Tem todo o procedimento para sair, eles têm que trocar de roupa e eu não posso sair do quarto. Eu fiquei uns 30 dias dentro do quarto, não podia sair pra lá. E começou a entrar no respirador, aquele desfibrilador. Meu Deus, o que vai acontecer? O que vai acontecer comigo? Aí tá, chegou o horário do transplante, trouxeram as 2 bolsas, que são a medula. É um líquido muito... Se vocês quiserem, depois pode mandar as fotos. A gente tirou fotos para guardar de recordação. Um líquido com uma cor massala muito bonito. Parece uma bolsa de sangue. Foram 2. Durou de 3 até as 5 da tarde. Eu toda monitorada. Pressão, tudo. Mas consciente? Consciente. O quarto muito, muito frio. E durante o transplante eu não senti nada, graças a Deus. Fiquei ouvindo música. Legal. Durante todo o transplante. O que você ouvia? Você lembra? Assim, Uma particularidade. sim. Nessa época de muita emoção, muito nervosismo, eu não conseguia ouvir hino, dá vontade de chorar. Porque todo louvor emocional, né? mexe muito no meu emocional. Eu sou muito sensível pra isso. Então eu ouvia músicas aleatórias. Sim. Entendeu? Eu ouvia músicas aleatórias, fiz uma playlist e eu escutei isso. E todos os meus sinais vitais ficaram tranquilos. Porque eu precisava ouvir uma música pra não pensar em nada naquele momento. Entendi. Então, faz sentido. Precisava não pensar em nada. Uhum. E correu tudo bem, graças a Deus. Eu perguntei que você estava consciente porque você estaria recebendo vida, né? Foi emocionante, porque meu irmão tava no leito ao lado e ele assistiu. Assistiu, né? Então ele tava assim, todo emocionado, chorando. E foi um momento de muita emoção. O meu esposo também que assistiu, né? As enfermeiras estavam lá também, 2 enfermeiras acompanhando. Então foi... Assim, lá no INCA, eles são muito humanos. Legal. Isso pra gente que tá passando por um momento de fragilidade, né? Uhum. Emocional, física, é muito importante. Essa humanidade, né? É muito importante. Mais uma vez eu vejo o cuidado de Deus. Entendeu? Uhum. Deus é espírito, mas ele usa as pessoas. Ele usa as pessoas. Eu me senti cuidada e acolhida. Passou o meu transplante às 2 horas. E durante aquela semana a gente não sente nada. Mas todos os sinais, as defesas, né, nossas, porque a medula está sendo destruída, baixa. Uhum. Aí eu tive um pequeno branco agora. Pode me ajudar? Uma semana depois começam os sintomas da quimioterapia. Ah, sim. Tem os efeitos, né? Tem os efeitos. Como ela é muito forte, Uhum. aí dá diarreia, né? E fraqueza, porque baixa todos os componentes do nosso sangue, porque ela não tá mais fabricando nada. Uhum. E após essa semana das dores, né? Da barriga e tal, veio a outra semana que pra mim foi a mais difícil. Que foi a semana da mucosite. Eu passei mais ou menos uma semana sem conseguir me alimentar. Eu nem beber água, nem engolir a minha própria saliva. O que é a mucosite? É um dos sintomas da quimioterapia, que toda a mucosa interna, ela descasca, ela solta Caramba. do estômago, do intestino, tudo. Por isso que dá aquela diarreia. E na boca e na minha garganta foi muito grave, foi o grau 4. Muitas feridas pela boca, a boca toda cortada, a língua,
a garganta. Então, assim, eu ficava com a saliva na boca, eu precisava cuspir. Para beber água, só bochechava, não dava pra engolir, não dava pra engolir nada. Eu fiquei na alimentação da veia, que é a alimentação parenteral, por mais ou menos uma semana. Meu Deus. E fiquei também na morfina, porque a dor é muito intensa. Aí sim, essa foi a pior dor que eu já senti. É uma dor que não dá pra pensar só em nada. Eu só me lembro de um dos momentos que eles desligaram a morfina para que eu pudesse fazer minha higiene, tomar o banho. A dor voltou muito forte e eu só conseguia me bater e gritar em pensamento, que eu não conseguia falar. Senhor, 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 Senhor. Tipo, socorro, né? Meu esposo até hoje se lembra disso. Ele me sentia impotente, eu podia fazer nada. Só apertando o botão e chamou da enfermeira. Aí veio a enfermeira e aplicou a morfina direto. Apaguei. Apaga. Tomei banho sentada na cadeira de rodas nesse dia. Como que o ser humano, né, é frágil, né? Sim. Frágil, né? A gente, nesses momentos, a gente vê que nós não somos nada, realmente, Não. né? Somos. E aí não tem questão de classe social, não tem questão financeira, não tem nada, é ser humano, né? Como que nós somos totalmente vulneráveis, né? Dentro de uma situação dessa, você chega ao ápice de uma dor. Sim. Meu Deus. Eu me lembro que, como eu não conseguia me comunicar, não conseguia falar, por conta da dor, eu me comunicava com o telefone com a voz do Google. Doutor Google. É porque eu fazia gesto e ninguém entendia. Aham. Então, falei, vou me comunicar com o Google, porque o médico chega e pergunta, desculpa, de 1 a 10, qual o seu grau de dor? E ficavam perguntando as coisas pra mim, como que eu ia responder? Então eu falei, a voz do Google. Aí meu esposo, meu Deus, agora você não vai parar de falar, né, com esse Google. Aí Achou um meio de comunicação, né? eu acho que se eu não pudesse me comunicar... É o recurso que você tinha na hora. Sim, sim. É o recurso. Contar como era a rotina, né, porque eu falei que eles desligaram a morfina. Eu ficava cerca, assim, de 22 horas por dia presa pelo catéter, né? E esse catéter que ficava aqui no meu braço, eu viro e esqueço do microfone. Não, tudo bem. Ele tinha 2 saídas. Então, eles usavam as 2 saídas. Uma era mais grossa, que foi por onde entrou a medula, o líquido, e outra era mais fina. Os 2 ficaram ligados em várias outras tubulações e nos medicamentos que ficavam aqui do meu lado. Em várias bombas que controlavam o quanto descia de medicamento. Eram várias bolsas, várias bolsas. Eu não sei te dizer quais eram os medicamentos, que era muita coisa. Então, 22 horas mais ou menos por dia, eu ficava presa na cama. Não podia levantar para ir ao banheiro, nada. Basicamente, usava a cadeirinha higiênica, Entendi. favor. E nessas 2 horas, que eram entre 8 e 10 da manhã, eles vinham, me desligavam, traziam água destilada, que não podia usar água de chuveiro, água da torneira, não podia usar. Porque como eu estava com a imunidade extremamente baixa, eu poderia pegar qualquer bactéria da água. É o terror do hospital, é a bactéria, né? Sim. Eu poderia pegar qualquer doença, porque eu estava sem imunidade nenhuma. Aí tomava banho com água destilada e esses umedecidos por 30 dias. Meu Deus. Isso. Meu esposo sempre comigo os 30 dias. Os 30 dias. Recebi alimentação no quarto. No caso, naquela semana, não comi, né? Por uma semana. Mas os outros dias, a alimentação era toda no quarto. Almoço, café, lanche, tudo no quarto. No caso do Fernando, para ele ficar com você direto lá, eles não poderiam vir, ter contato com... Não podia. Antes da É internação... isolado também, né? Sim. Por causa da questão da sua imunidade, né? Antes da internação, no dia da internação, todos nós passamos pelo teste do Covid. Sim. Se desse positivo, eu não ia poder internar. Todos nós testamos negativo, internou os 3. E, por conta da pandemia do Covid, só poderia trocar o acompanhante a cada 7 dias. Só que a gente só tinha mais uma pessoa, que era minha cunhada, poderia vir, porque as outras pessoas da família têm problema de saúde, então não tem como vir, mobilidade e tal. E ela ficou gripada. Ela não pôde vir. Caramba. Aí meu esposo ficou comigo. Também, assim, enquanto eu estava na internação, em nenhum momento eu pensava, eu vou morrer. Nenhum momento. Naquele momento ali, eu estava lutando muito pela vida. Entendi. É porque também você já tinha feito o transplante, né? Sim, mas... Pós-transplantada, então... Mas o risco é bem maior após. É mais risco? Sim. Porque eu tava, chama que é aplasiada, né? Sem imunidade. Oi? Começa depois. Começa depois, porque eu recebo a nova medula e ela não começa a funcionar a princípio. Entendi, já tem um período ainda para ela poder se adaptar à situação Para toda. começar a funcionar. A minha levou 16 dias para começar a funcionar. Até lá,
o paciente fica recebendo sangue, plaqueta, entendeu? Para sobreviver. Sobreviver. Para sobreviver. Tá. E nesse período, sim, se pegar uma bactéria, falece. Acontece. Acontece. Se pegar uma bactéria, sim. A gente, Eu não fiquei sabendo de nada, tá? Ele me poupou de tudo. a gente teve um caso na família, né? E eu vou até citar aqui, depois eu peço permissão para falar, mas Sim. já tô falando, já vamos falar. Mas a tia de Jaque faleceu, a irmã do pastor Rubinho, ela precisou fazer um transplante de rim, e aí a filha foi compatível, tal, e foi feito esse transplante, e foi um sucesso, e ela pegou uma bactéria depois, pós tanto transplante. E você falou, após, né, o procedimento é muito importante. Muito importante. Porque esse período, né, de recuperação, de adaptação àquela situação nova, e a questão da imunidade, né, é muito baixa, né? Sim. E aí, como é que foi esse pensamento seu esses dias lá? Ficou longe da filhota, né? Foi muito Longe da difícil. família. Foi muito difícil pra mim. No começo, quando aconteciam as coisas muito intensas, não dava tempo de pensar. Pensar em uma coisa. A semana da mucosite foi a pior, não dava pra pensar em nada. Eu só pedia a Deus que a morfina fizesse efeito e eu dormisse. Basicamente, dormia muito, muito, muito. A dor não passava completamente, mas ficava suportável. Entendi. Os outros dias, quando eu estava melhor, mais consciente, mais lúcida, eu pensava na minha filha, a gente conversava com ela via WhatsApp, mas teve uma hora que ficou difícil. A saudade apertou tanto que eu não conseguia ouvir a voz dela. Eu não conseguia ver nenhuma foto dela. É aquela saudade, assim, que dói, sabe? Eu imagino que em casa ela devia estar assim também, né? Meu esposo todo dia jogava com ela, conversava com ela e eu não conseguia. Ele fala com ela, eu não consigo. Eu não consigo falar com ela mais. Eu até me lembro que na véspera de eu receber alta, porque a gente nunca sabe quando vai receber alta. Então a gente só sabe no dia, ó, tá de alta. Então a minha saudade estava tão grande que meu esposo desceu pra almoçar, porque eu comia no quarto, mas ele tinha que descer pro refeitório. Eu fiquei sozinha no quarto e a saudade apertou tanto que eu comecei a chorar. Comecei a chorar, de soluçar. Aí entrou uma enfermeira, mais uma pessoa usada por Deus. Um beijo. E ela me deu um abraço. Ela não falou nada, ela só me deu um abraço. Ali, mais uma vez, eu senti o cuidado de Deus. Deus te abraçando, né? Sim. Porque às vezes as pessoas estão esperando Deus descer fisicamente, né? Deus usa as pessoas. E as pessoas. Deus usa as pessoas. E ela também não é evangélica. Mas uma pessoa, tá? Não é evangélica. E no dia seguinte eu recebi ela. Já tinha passado há uma semana da mucosite, eu já tinha começado a conseguir comer, primeiro tudo gelado, sorvete, picolé, sopa. Aí quando eu tava só com um pouquinho de dor na garganta, né, aí já tava melhor pra ir. Tem que estar comendo pra conseguir receber alta, Entendi. né? Eu não sei se eu tô esquecendo de algum detalhe, eu não sei. Não, e aí você veio pra casa, e aí começou também um outro processo, né? Sim, Porque eu creio que nem seja um processo atrás do outro, né? sim, Não é algo simples, né? sim. Você- É muito complicado, porque Transplante é. os medicamentos que antes estavam aqui, no soro, conforme a pessoa vai melhorando, eles vão tirando e passando pro comprimido. Entendi. Então, os enfermeiros vinham e falavam, ó, muito bom, agora você não vai tomar mais assim, você vai tomar comprimido. Até todos passarem para comprimido. E assim eu fui para casa com uma sacola enorme de remédios. E todos os cuidados. Tinha que usar a máscara dentro de casa, a menos que eu estivesse sozinha no cômodo. Fora isso, eu tinha que usar a máscara. A máscara cirúrgica em casa, e se fosse pra rua, N95. Entendi. Muito álcool, lavar a mão, levar água de casa. Assim, porque a imunidade ainda não estava 100%, né? A medula começou a funcionar, mas ela não começa todos os componentes do sangue já a fabricar, né? Eu ainda precisei de transfusão de sangue depois da internação, precisei de plaquetas, demorou bastante para minhas plaquetas começarem a ser produzidas, precisei levar uma injeção, acho que é granuloquino, na barriga, para forçar a medula a fabricar os glóbulos brancos, que é as células de defesa nossa, né? E eu precisei tomar 2 vezes essa injeção. E começamos a rotina de casa, né? A alimentação. Passa pela nutricionista. Não são todos os alimentos que pode comer, só industrializados. Nada de embutidos, presunto, mortadela, nada disso. Frutas e legumes só de casca grossa.
Aí tem que higienizar, colocar na água sanitária por 15 minutos, diluído na água. Só pode comer assim. Até hoje. Mas até hoje, hoje já tem todos os medicamentos, todos os frutas e legumes já estão liberados. Liberado. Sim. E foi. Mas o detalhe, a minha boca sarou e tal, mas eu não sentia o sabor de nada. Caramba. Nada. Nada. Senti o cheiro da comida, o cheiro era maravilhoso, mas ao comer não tinha Paladar nenhum. nem. A água tinha um gosto horrível de ferro. E tem que beber água. Precisa beber água. E eu tinha dificuldade. A solução foi colocar suco de limão na água para eu conseguir beber. Pra você beber. Assim eu consegui. E graças a Deus, por conta de eu conseguir beber água assim, eu não precisei internar de novo. Porque muitos dos meus colegas de transplante internaram ou precisaram ficar indo todos os dias lá para receber soro porque eles não estavam bebendo água. Não consegui beber água. Não conseguia beber água. Entendi. Então, assim, foi uma vitória. Eu falei que ia abrir uma aspas aqui pro Fernando, porque esse cara aí merece realmente uma grande parte desse louvor a Deus aí. Ele foi o cara que esteve com você o tempo todo, né? Literalmente, né? Segurou uma barra, né? Porque a gente, quando orava aqui na igreja, né? Pela sua vida, pelo seu procedimento, eu sempre orava muito pela vida dele. Porque, assim, no meu coração, agora falando Rafael, né? No meu coração, eu sabia que Deus estava cuidando de você nessa situação. Deus estava te fortalecendo e você, no seu procedimento, na sua forma de se comunicar com a gente, você passava essa fé, essa segurança, essa convicção que Deus estava com você. Então, a minha preocupação era com o Fernando. Para ele conduzir a situação, não demonstrar totalmente a fraqueza para você, para não te afetar, e a questão da filha e tal. Então, assim, eu sempre acho importante a gente orar pelos familiares de quem está passando pelo procedimento. Né? Tem que estar internado, que está no hospital, porque os familiares também sentem. Sim. Estão parte estão envolvidos Ele diretamente. viu muita coisa e ele não me passou, ele me poupou Não, disso. Ele viu pessoas morrendo lá fora. Hoje eu sei. Mas naquela época realmente não ia me fazer bem. sim. Te blindou, né? Deu uma blindagem Eu já estava dentro da bolha, totalmente, né? mas dentro da outra. Caramba, e essa perseverança, né? Essa questão da fé. Eu vou ler aqui o Salmo 91, só os 2 versículos. Eu li esse salmo aqui esses dias na igreja e achei muito lindo, né? Um salmo muito conhecido, né? Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. O meu Deus em quem confio. Eu acho que, como a gente estava falando em off, as tribulações, as aflições, a gente não está isento. Salmo 139 vai dizer que todos os dias que o Senhor planejou para a gente, eles estão contados, escritos no livro dele, da vida. Então ele conhece. Então quando a gente se coloca diante de Deus, soberano, que conhece a nossa vida, sabe o nosso propósito, porque a gente foi criado, essa convicção, essa esperança, essa questão da fé, é uma resposta que a gente pode dar ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem nos dado. Então, às vezes, realmente não dá para entender. O ímpio não vai entender. Não. Né? Mas esse não entender do ímpio pode gerar nele a fé também. A sua fé, ela pode gerar fé no outro, né? E o evangelho vai ser pregado e Jesus vai ser glorificado. Então, nesse período todo que você ficou ali, você foi não mexer não, tá? Mas você foi um sinal do reino ali, de Deus. Perseverança, de fé, não só para a equipe médica, para as pessoas que estavam ao redor, mas também para a gente estar aqui fora. Né? Eu creio que se eu for perguntar aí, o pessoal que da CIB, que estiver assistindo e quiser colocar aí nos comentários aí, como que nós fomos edificados com a sua fé. Isso é impressionante. Acho que só Deus pode fazer isso através da nossa vida. Porque a gente, pela nossa força, a gente não vai conseguir. Porque a gente é humano, a gente é falho. Eu tenho os meus dias em que eu tô... Gente, eu não quero tomar remédio. Não quero tomar remédio, mas em nenhum momento... Ai, que doença chata. Não. É chato tomar remédio. Às vezes, como ser humano, a gente vai.
Mas sempre Deus também usa a minha família, eles me puxam de volta, né? Eu escuto sempre meu esposo e minha filha falando pra mim, quando eu tô nesses momentos, mas você tá viva. Deus Né? me proporcionou ver minha filha fazer 15 anos, Eita, que eu não sabia que eu ia ver, não tinha essa... não tinha essa certeza, entreguei minha vida pra Deus, entrego até hoje, Uhum. porque tudo tem um propósito. Tudo isso tem um propósito. Eu não sei o que é. Eu não sei o que vai acontecer daqui pra frente. E eles sempre me puxam de volta. Deus tem usado eles pra mim. E é o livro que a gente tá lendo, né? O Deus que Destrói Sonhos, a gente tá lendo lá no grupo do WhatsApp, e fala justamente sobre isso, né? A gente viver os sonhos de Deus, porque as pessoas precisam entender, a gente fala muito isso, né? Que nós agora somos escravos do Senhor, nós vivemos por Ele e para Ele. Sim. E nós não temos mais vontade própria. Vivemos a vontade do Senhor. O autor, né, o Rodrigo Bíblia, ele vai falar a questão do lado da oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade na terra como no céu. Mas a gente acha que a gente foi criado para a gente ser feliz o tempo todo. E a gente tá falando sobre isso, né? Uhum. Como que a gente é enganado, né, sobre essa realidade falsa. Então a gente acha que a gente tem um controle e a gente vive uma vida para buscar felicidade. Mas quando a gente entende que a gente foi criado com o propósito de, primeiramente, né, de glorificar a Deus, nós fomos criados para o louvor da glória dele, para a adoração dele, para satisfazer ele, para ele ser glorificado. Então a gente muda a percepção quando a gente acontece alguma coisa. Assim, a minha vida está na mão do Senhor. Por isso que eu queria trazer você aqui. A gente está perto do Natal, né? A gente está gravando aqui e vai postar. E Natal é um período de reflexão, né? De esperança, de você analisar realmente seus conceitos, né? De uma forma geral. E a sua vinda aqui, ela é intencional justamente para isso também. Porque muitas vezes as pessoas, elas têm, sei lá, uma gripe, né? Acho que acabou o mundo. Ou cai a unha do pé, acho que... Terminou com namorar? Ou terminou com o namorado, ou assim, coisas supérfluas, né? Coisas pequenas. E a gente esquece que Deus está sentado no trono, comandando todas as coisas. Então, quando a gente escuta testemunhos, né? Você é uma testemunha ocular da glória de Deus, da fé em Cristo Jesus, a gente é edificado, a gente é fortalecido e a nossa esperança se renova. Acho que isso é fantástico, cara. Isso é sensacional. A gente extrair de momentos ruins coisas boas, lições poderosas para o nosso dia a dia. Obrigado. Obrigado mesmo, lá você é benção aí. Eu lembro que a gente, né, foi lá, né, com o Ministério de Louvor, cantamos para você lá, que a gente foi muito emocionante. Me marcou, lembro até hoje, de um dos hinos que vocês cantaram, que também falou muito ao meu coração, né, que é aquele não sei se é o Paulo César Baru, ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus, essa música, principalmente a segunda parte, né, que fala, ouvir o não de Deus, porque hoje em dia, eu vou dizer, nós crentes, né, estamos muito mimados, né, a oração é que seja feita a minha vontade, né, Sempre a minha vontade. sempre a minha vontade. É aquela questão de ser feliz, né, me agradar. Então, quando a gente... que o não de Deus também é uma resposta, a princípio a gente não vai entender, porque a gente está vendo um recorte da vida, a gente é muito limitado, né? A nossa mente é muito limitada, a gente está vendo aqui e o agora. Deus como diz as crianças, Deus é grandão, né? Então ele sabe, ele é onipresente, onipotente, então ele sabe todas as coisas e as tribulações, de fato, né? E a gente, quando para ler a história do apóstolo Paulo, por exemplo, né? O apóstolo da dor, que escreveu cartas, né, preso, e passou por todo tipo de tribulação, e a gente vê assim, poxa, cara, quando a gente compara com o evangelho que está sendo pregado hoje, dessa questão da felicidade, você precisa ser feliz, Deus, entendeu? Então a gente vê um contraste. Então quando a gente entende a palavra, o evangelho, a gente fica muito seguro quando a gente passa por uma situação dessa. Logicamente, não estou falando aqui, ou diminuindo sua dor, né? Não estou diminuindo aqui a experiência ruim, né? Que sim, mas a questão humana,
mas a gente precisa entender que, pô, Cristo passou também por dores. Bom, imagina você sendo cravado numa cruz, né? Sendo zombado e você sendo Deus. né? E assim, a Bíblia mesmo fala, né? Que no mundo nós teremos aflições, Hum. né? Mas tem de bom ânimo, vence o mundo. A gente não tá aqui de férias, né? O galardão, a nossa... Sério, não tá não? Eu achava que tava de férias. A gente não Tem tá aqui muita de gente de férias. férias. Tem muita gente achando que tá Tem de muita férias. gente que tá de férias. Vai ter prosperidade só, não vai ficar doente. Se ficar, o mar vermelho vai se abrir aqui na frente, vai ser curado assim de uma forma, né? Sobrenatural. E nem sempre é assim. Às vezes você vai ter que nadar no mar vermelho, atravessar ele. Uhum. Vai ter que passar por tudo, mas Deus vai estar contigo. Passa Ele pelo- vai abrir as portas, ele vai te dar paz, vai te dar força. Passar pelo processo, né? Sim. Ninguém quer, né? Passar pelo processo, né? Ninguém quer passar pelo processo. E eu não sei se vocês pensam assim, mas eu vejo que essa geração, em relação ao processo, né, quer sempre um atalho. Sim. A gente quer se dar bem, né? Acho que o ser humano sempre quer se dar bem em tudo. O brasileiro, acho que 2 vezes mais. Tudo ele quer dar um jeitinho, Sim. entendeu? Pra poder fugir, ó Deus. Puder me livrar disso aí, você me livra e tal, mas não é assim que as coisas funcionam, né? E te fazer uma pergunta, e daqui pra frente? Em relação... Qual é a Sayonara agora, hoje, né? Como é que você tá hoje? Quais são os seus planos, é, assim, projetos pro futuro? O que você pretende fazer daqui pra frente? Não tem planos. Né? Tá nas mãos de Deus. Tá aí, caralho, tem crente, né? Tá vivendo um dia de cada vez. Como diz a música Casa Aberta, né? Um dia a cada vez. Após o câncer, a gente vive o dia. Hum. Aproveita o dia, aproveita a família, observa a natureza. Sim, observa a natureza. Olha o sol. Nossa, que bonito hoje. Olha como é que essa planta é bonita. Ai, que lindo esse animal. A gente passa a observar coisas e valorizar coisas que não A valorizam. perspectiva de vida muda, né? Sim. E a felicidade, que a gente falou da felicidade, não é ser feliz o tempo todo. A felicidade ela é como se fosse a chuva, né? São pequenas gotinhas. Hum. Esses momentos que a gente precisa guardar, aproveitar esses pequenos momentos. Por exemplo, se você com a sua filha hoje, você vai brincar, você vai lembrar daquele momento lá na frente. É um momento de felicidade. Contentamento, né? Sim. Você tá vivendo o momento. E muitas vezes a gente tem a oportunidade de fazer isso com saúde e não faz, né? Realmente não. Passa muito rápido, né? As coisas são tão rápidas que a gente não observa detalhes, né? E, por exemplo, tem uma menina que faz crossfit com a gente lá, esqueci o nome dela agora, ela tá grávida. Barrigão, 7 meses. Falei, caraca, amor, fazendo crossfit. E, assim, algo fascinante, cara, você observar uma mulher grávida. Como Deus é perfeito, cara. Perfeito em cada detalhe, né? Um ser humano gerando outro ser humano. E ali tem todos os nutrientes, todo o ambiente para aquele bebezinho ficar ali no tempo certo, determinado. Ele não Sim. pode passar nem antes nem depois, né? Ele sabe que a tecnologia avançou a medicina, né? Enquanto sai antes, ainda tem, né, aquela situação toda que pode auxiliar, né? Mas isso não pode passar muito. Não. Não dá problema. Quanto a isso, eu também tenho algo a dizer. Fala, Minha filha é um milagre. aproveita. Que é um milagre de Deus. Às 11 semanas de gravidez, eu tive um descolamento de 7 centímetros. A minha filha tinha apenas 4 centímetros. Meu Deus. Milímetros, centímetros, não lembro. E o descolamento aconteceu abaixo da bolsa. Quando nós fizemos a ultrassom, ela tava pulando no útero. Pelo Serep. Fiquei de repouso quase que toda a gravidez. E o médico dizendo pra mim, eu tinha 21 anos, que eu era nova e que eu ia ter mais filhos. Só que Deus usou uma irmã, ela foi lá em casa e falou assim, quando Deus dá um presente, ele não tira. Tomei o remédio a gravidez toda. Thalissa nasceu de 39 semanas. Meu Deus. E com muita fome. Muita fome. Nasceu, tomou 2 chuquinhas de nã. Tá aí hoje com saúde, né? 15 anos. E presenciando, né, todo esse processo com você e gerando nela também, no coração dela, na toda a família, também, né, essa questão da fé, da sua perseverança em Cristo. Essa experiência gerou uma maturidade, né? Pra todos nós. Pra todos nós. Até pra ela que tem 15 anos. Uhum. Eu acredito nisso. Gerou pra gente aqui na igreja. Eu passei por uma experiência com a irmã Severina, aqui na igreja, né?
é muito forte. Quando ela perdeu o filho dela, Fernando, e a gente ia para o hospital com ela, né, para fazer as visitas, e eu ficava assim, igual eu tô aqui agora, extremamente envergonhado com a minha fé, diante de pessoas como você e como ela. Entendeu? Eu falei assim, cara, eu preciso amadurecer, eu preciso eh, crescer na fé em Cristo. E muitas das vezes as nossas experiências, desculpa, não, fica à vontade, a experiência dos outros alimentam a gente, mas a gente sempre fala assim também, a gente precisa viver as nossas experiências. E às vezes a minha experiência de fé não vai ser igual a sua, né? Vencendo uma doença em Cristo, né? Por meio da fé em Cristo Jesus, Deus te abençoando. Mas a minha experiência pode ser em pequenas coisas que eu posso compartilhar também, né? Porque a gente tem experiências para compartilhar. Porque às vezes eu chamo uma pessoa para vir no podcast, não tem nada para falar, não tem nada para acrescentar, né? Vem um monte de gente falando aqui assim, quando que você sentou aí começou a falar, meu filho, ó. Aí muitas pessoas depois, nossa, aquele podcast que a pessoa falou isso me abençoou muito. Falou assim, cara, todo mundo tem algo para compartilhar. Todo mundo tem uma experiência, uma história. Todo mundo é único, né? Todo o Rick Warren fala naquele livro Uma Vida com Propósito, que você não é um acidente, você não está aqui por acaso, você não foi... talvez você não foi planejado pelos seus pais, mas Deus planejou você, Deus sabia que você ia nascer, Deus conhece você. Então, aí a gente fica assim, pô, todo mundo tem algo para acrescentar. E isso é bom porque a igreja, né, vai um ajudando o outro, caminhando junto. Deus sempre esteve na minha vida. Minha mãe quase me perdeu, teve pré-eclâmpsia, ficou desacordada 3 dias. Eu nasci de 8 meses. Tô viva. Papai tá uma guerreira, mulher. Tem um Deus tem um plano, plano pra você. né? Então, quando não chegar a hora, eu não vou. Isso aí. É isso. E quanto que você volta pra cantar pra gente? Nasci. Então, Tô ansioso pra hoje, cantar essa voz bonita, que ela canta muito, gente. hoje, excepcionalmente, eu estou sem máscara, porque tem poucas pessoas na sala. Uhum. Mas, por enquanto, ainda por conta da imunidade, né, que ainda não tá 100%, Uhum. uma curiosidade sobre o transplante de medula, que a gente perde toda a imunidade das vacinas, aí tem que tomar todas as vacinas da vida de novo, Vira um bebê, né? um bebê. Tem que tomar todas as vacinas da vida de novo. Eu ainda não terminei o ciclo de vacinas. Uhum. Tem algumas que eu vou tomar após 2 anos. Eu tô com 1 ano e quase 2 meses de transplante. A partir dos 2 anos tem outras vacinas. E as vacinas que eu tomo, elas são diferentes. Elas precisam estar com o vírus morto, Uhum. né? Tomo na Fiocruz. E eu tô tão nervosa que às vezes eu esqueço o que eu falo. Não, tá bem. E é isso. Quando os médicos liberarem, que eu estiver melhor da imunidade, eu vou poder tirar a máscara dentro do tempo para cantar. E eu estou ansiosa por isso, mas tá nas mãos de Deus. Amém. Tudo nas mãos dele, né? Tempo dele, a hora que ele quer, o jeito que ele quer. Porque assim, eu tô fazendo a minha parte. Eu tô tomando os meus remédios, eu vou às consultas, faço o tratamento. O que é a minha parte, que não adianta também a gente entregar só na mão de Deus e não fazer nada. Sim. Tá com os braços cruzados. Isso para todas as situações da nossa vida. Né? Sim, boa. Uhum. Eu tô fazendo a minha parte, mas a parte que eu não consigo fazer tá na mão de Deus. Todo dia eu entrego para Ele. Eu não peço nada em relação à minha saúde, eu só entrego para Ele. Para Ele direcionar. A minha vida virou de cabeça para baixo, 360 nesses últimos 2 anos. Porque, assim, parece que Deus falou assim, filha, você tá no caminho errado. Você tá trabalhando demais, não tá fazendo a minha obra. E me tirou. Me arrancou disso, me deixou em casa, né? E agora vamos ver o que vai acontecer, eu não sei. Você tá Vai com acontecer. quantos anos? De idade, 37. 37. Oi? Agora tem 2 aniversários. Aniversário. Tem um aniversário de quando eu nasci e quando eu nasci de novo. E no transplante. Amém. Comemoro os 2. Pra gente encerrar... Já? Passa rápido, viu? Você quer deixar alguma mensagem pra galera aí? Aí você pode falar aqui por aqui, ó. Quiser deixar mensagem pra Fernando, pra quem você quiser, você pode ficar à vontade. Depois eu vou falar no final também. Mas esse seu momento é o momento do corte. Eu só agradeço a Deus e peço que abençoe minha família, continua dando forças. Tenho muito a agradecer. E a todos, que é impossível dar o nome, que são muitas e muitas pessoas, tanto que participaram do processo, tanto aqueles que oram. Que muitos eu nem conheço, de igrejas e tal, e até lá no hospital, da menina que trocava a camareira, eu vou orar por você.
Então, assim, eu só peço que Deus abençoe a todas essas pessoas e o meu muito obrigado. Eu jamais vou poder pagar por isso, sabe? É que Deus te pague mesmo, Você já tá pagando sem saber. sabe? Que Deus abençoe. Eu sou muito grata. Sou muito grata. Um grande beijo pra todo mundo. A gente fica emocionado, né? Quando a gente escuta um testemunho, porque a experiência é algo pessoal, entendeu? Se você tivesse contado pra mim que você viu o anjo lá, que você fez não sei o quê, é a tua experiência. A experiência é algo intransferível. E eu creio na experiência, né? Quando é genuína e quando ela edifica realmente. Então, que essa experiência a gente está colocando aqui agora em rede nacional e mundial, né? Porque nós somos mundialmente aí, né? Chegando a muitos países, Legal. por causa do YouTube, por causa dessa ferramenta que a gente entendeu que é uma ferramenta de Deus também, para abençoar vidas. E talvez você tá aí ouvindo a gente aí lutando contra um câncer, né? E você tá para baixo, está desanimado, você já está entregando os pontos nas as suas forças e a nossa oração essa noite aqui, nessa gravação, com esse testemunho da Sayonara, é que você coloque a sua fé em Deus. Confie nele e eu não posso prometer que Deus vai te curar. Não. Ninguém pode prometer isso. Seria muito leviano da minha parte. Muito desumano até. Você trabalhar com a fé das pessoas no momento de vulnerabilidade, né? Mas eu posso dizer que ele é soberano. E se for da vontade dele de te curar, ele vai te curar, ele vai usar pessoas e vai te curar com propósito. E a nossa fé está firmada nele. Salmo 91 nós lemos aqui, vamos ler aqui novamente, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que habita no refúgio, na sombra do Onipotente Todo-Poderoso, ele pode dizer, o Senhor é meu refúgio, a minha fortaleza. Isso fortalece a nossa fé, isso nos conduz e nos faz ter a maturidade, a paz para prosseguir. Então, se você está passando por algum problema, por alguma situação, alguma aflição, talvez não seja uma doença grave, né, mas algum problema na família, no casamento, com filhos, saiba que Deus é contigo, não desista. Não desista, continue, persevere. Acho que a palavra que a gente precisa falar muito é perseverança, né? Porque hoje as pessoas têm entregado muito fácil os pontos, né? E aí tem aqui um exemplo muito claro, né? Que vale a pena lutar. E você falou algo interessante que eu acho muito pertinente a gente repetir, é que Deus faz a parte dele. Deus usa as pessoas, Deus usa os recursos, né, da medicina, usa os médicos, mas você também precisa se posicionar. Sim. Você precisa fazer a sua parte, você precisa querer, você precisa dar um passo também de fé, um passo de mobilidade mesmo, né? Fisicamente mesmo, você se levantar, por mais que difícil que seja, você acha que não dê, mas vale a pena você tentar dar esse passo. Gostaria de acrescentar uma coisa. Claro, pode falar, se tentar. Entrega a sua vida a Deus, tenha fé, mas também ocupe a mente. Boa. Porque senão a pessoa fica só focada no problema. Eu, por exemplo, eu assisto ali as minhas séries, Uhum. eu leio a Bíblia também, eu escuto os meus louvores no momento que eu quero ali adorar o Senhor. Uhum. Eu tô aprendendo a fazer um crochê, entendeu? Procurar coisas. Vai ler um livro. Eu, nesse momento, eu não tô conseguindo ler. Por conta... Eu fiquei com algumas sequelas do transplante. Eu estou 100% curada do câncer. A minha medula é 100% do meu irmão agora. Amém, glória a Deus por isso. 100%. Já tem alguns meses já, 100%. Agora a gente tá aguardando pra saber se o meu tipo sanguíneo agora é igual ao dele. Uhum. Porque é como a fábrica trocou, né? Sim. E ocupa a mente. Tô fazendo uma pós-graduação online. Oh, que legal, que legal. Mas tô tendo tempo, então... Mas tá Ocupa. com tempo em casa, né? Isso, tô fazendo. Aí, Bom. eu tenho uma das consequências do transplante, que a minha vista tem ressecamento, né? Vocês estão me vendo assim com o olho fechado por causa disso. E eu coloco pra escutar. O livro que a gente tá lendo agora com a igreja, Sim. eu coloco no aplicativo e a voz do Google fala pra mim. É assim também que eu estudo na pós-graduação. Coloco pra ouvir, Entendi. entendeu? Pra não parar, pra não ficar... Porque senão a pessoa só pensa no problema. A mente vai atrofiando, né? Sim. Ou vai canalizando só naquela situação ruim. Aí parece muito pior do que é. Uhum. Entendeu? Então a gente precisa, sim, ocupar a mente. Achar alguma coisa que gosta de fazer.
entendeu? Lê a palavra, ouve o louvor, vem à igreja, mas também faça outras coisas. Escuta o podcast Personalizando o Rei. Escuta Bota pra- podcast, é muito bom, tá? Escutar podcast. Um podcast, muitos podcasts interessantes aí. É porque eu falo, a gente tem muitas opções, né? Sim. A gente tem ferramentas muito legais no celular, na internet, séries interessantíssimas para ver. Eu tô vendo Senhor dos Anéis de novo. Tem essa que eu tô Eu gosto. querendo muito ver, The Chosen. The Chosen, ó. Pode ver que é garantida ali, ó. Recheado ali, ó. Sabe tudo. Então, assim, é muito importante você falar isso, porque que às vezes as pessoas, elas... Vou falar uma palavra aqui, mas me entendam. Às vezes as pessoas se vitimizam demais. Não tô querendo diminuir nada, tá, gente? Entendo o que eu quero dizer. Mas elas se vitimizam demais e isso traz a questão da negatividade também. Então, o que você falou é importantíssimo. Você ocupar a sua mente, você trazer coisas boas, Sim. conversar com pessoas legais, entendeu? Se relacionar com pessoas pra cima, positivas, porque isso vai ajudar muito a questão sua emocional, né? Sim. E sabe que a questão emocional da mente também influencia muito no nosso corpo, né? Sim. Mas para quem ainda tá passando por situação dessa, então ainda ajuda muito, né? E assim, teve um momento em que eu senti que eu tava me deprimindo. Então, Porque a gente ia terminar de ver, gente, o papo é de novo. eu senti que eu tava me deprimindo. Não que eu estava ficando triste, mas aquela sensação do nada. Uhum. Eu procurei ajuda. Lá no INCA também tem o acompanhamento psicológico e eu fiz por um tempo. O acompanhamento psicológico. Hoje eu tô legal. Não é todo dia que a gente vai conseguir ser positivo e que tudo vai dar certo. Sim. Não é todo dia. Mas a gente sempre procura fazer um esforço consciente para tentar ver o lado bom das coisas. Entendeu? É o esforço. Consciente. É o esforço consciente. E não é todo dia que nasce que o sol nasce, né, gente? Não. É dia que chove. A gente tá nublado. São realidades desse tempo, né? Da nossa vida aqui na Terra. Mas a gente tem a convicção, né, que nós somos eternos, né? Nós vamos viver eternamente com Deus. E a melhor parte... Eu ouvi uma parada dessa semana, eu achei interessante. Que a melhor parte da vida vai ser a eternidade. Que não vai acabar. É porque a nossa recompensa não é aqui, né? Não. Aqui a gente tá a trabalho. Gostei dessa palavra sua. Tem muita gente que tá aqui de férias. Entendeu? E a gente precisa despertar para essa realidade. Nós temos uma missão. Qual é a sua missão? Proclamar o Evangelho. Como que eu faço isso? Pregando A toda criatura. toda criatura. E nem sempre a gente vai precisar abrir a boca pra falar, né? Isso aí. Às vezes o nosso comportamento vai fazer isso pela gente. A nossa fé em prática, né? Sim. A nossa fé em prática sinaliza o reino. Às vezes a gente fala, eu quero ter mais fé. Sempre Deus dá alguma coisa pra aumentar o que a gente tá pedindo pra ele. Eu lembrei daquele filme Todo Poderoso, quando a mulher pede mais fé. No Skull 2. Acho que até o rapaz que faz acho que é o Morgan Freeman, que faz o Deus. Aí tá até num bar com ela chorando, não sei o que, ela não consegue lidar e fala assim: você acha que Deus vai te dar a fé, a paciência, não me engano, acho que era a fé, ou ele vai te dar circunstâncias para que você possa exercer a sua fé? Ele sempre vai dar circunstâncias pra provar e aumentar a nossa fé, né? Assim como foi a fé de Abraão, Isso aí. que teve ali o seu filho e Deus pediu para que sacrificasse, ele levou, provando a fé, né? Que era algo de muito precioso. Verdade. É. Pai da fé. E essas situações estão acontecendo diariamente com a gente, né? Sim. Diariamente. Mais alguma pergunta? Tô muito feliz, muito feliz. Esse episódio acho que fecha com chave de ouro, né? Nosso ano de muita batalha, muita correria aqui nesse podcast, né? E a gente passou momentos aqui maravilhosos. E acho que a gente vai fazer uma retrospectiva, vamos, David? Cara, vamos pensar aí o que a gente vai fazer, mas a gente tem muita convicção no nosso propósito. E quando Deus colocou no meu coração você para vir aqui, vai assim, se uma pessoa ouvir e foi edificada, valeu a pena. Se uma pessoa for abençoada, teve a sua fé restaurada, aumentada e voltou para a igreja, voltou para os caminhos do Senhor, a gente está satisfeito. Eu acredito nisso também. Se tudo isso que eu passei foi para edificar e para que alguém venha aos pés do Senhor, já valeu a pena. Valeu a pena. Olha que doideira.
Isso é muita fé. Eu entreguei minha vida para Deus. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Sim. É uma verdade muito difícil, às vezes, de aceitar. Porque ela penetra no nosso ego, né? Sim. Nossa vontade. A nossa vontade. Porque nós somos como crianças, né? Eu quero isso. E quando a gente é cristão, não é assim. Não é a nossa vontade. Não é a nossa vontade mais. A gente vive para fazer a vontade do Senhor. E é sempre mais fácil fazer a vontade do Senhor. Porque se a gente estiver indo pro caminho errado, ele pega a gente, Voto. coloca no caminho certo. E às vezes vai doer. É verdade. É. Você sabe como ninguém, né? Uma passagem que me marcou foi Hebreus 11, 1 ao 13, que fala dos heróis da fé, Os né? heróis da fé, né? Que muitos deles não viu a promessa cumprida, né? Assim como Abraão, que os seus descendentes seriam tantos quanto as estrelas do céu. Ele morreu sem ver, Sim. mas não perdeu a fé de que iria acontecer. Queria acontecer. Eu também creio assim. Amém. A gente tá... A nossa fé gera frutos que a gente nem vai ver. Sim. É maior do que a gente. É maior. A gente não consegue controlar. Porque não é pela gente, né? Não. Então, por exemplo, de repente uma pessoa está assistindo agora aqui, está derramando lágrimas, se entregando ao Senhor. E Deus Amém. abençoe a sua vida. Eu creio nisso. Amém. Entendeu? A sua fé, a nossa fé como igreja, ela gera no outro a salvação. Pode gerar salvação. Ou Cristo Jesus. Cristo pode fazer isso, né? Aí a gente está falando aqui, e não é soberba, é a questão do agir do Espírito Santo. Sim, que é o Espírito Santo que É age. ele que age, ele convence. Nós somos ferramentas, estamos usando ferramentas e compartilhando testemunho, ok? Então, você tem um testemunho de vida. Isso não podia ficar para mim, né? Não podia. Certeza que Deus ainda vai te usar muito Amém. em relação a essa experiência. É porque Ele não faz nada sem propósito, como você tem essa convicção e eu tenho também. Tudo tem um propósito. A gente que precisa se alinhar a Ele para descobrir o propósito. Sim. Entendeu? Então, eu acho que, como eu sempre falo pra galera aqui, Deus já fez tudo, Deus faz tudo. A gente que tá fora de órbita, tá viajando na maioria das vezes, a gente tá tão preocupado com a gente, que a gente esquece do que Deus quer pra gente, para o propósito, do que eu tô aqui. Então, a gente precisa parar, respirar. Final de ano geralmente é bom pra isso. Pô, calma aí. O que eu tô fazendo? Sim, também às vezes o cristão espera muito que as coisas aconteçam no sobrenatural. Ah, que Deus vai falar comigo, vai usar alguém, eu vou ouvir uma voz, e às vezes não é. Às vezes Deus vai falar com você através de um louvor, vai usar alguém às vezes que nem é cristão, vai chegar e vai te dar uma palavra, Um livro, um a livro. palavra, lógico, é revelada. É verdade, eu creio nisso também. Uma música. Nem sempre vai ser no sobrenatural. Mas é o que eu falei com você, é a questão da sensibilidade espiritual. A gente tá tão atarefado, tão... A geração 2x, né, que eu falei, tão 2x, tão rápido, que a gente não consegue parar. E quando a gente para, a gente acha que tá acontecendo, a gente tá com algum problema. Entendeu? A gente não contempla o pôr do sol, Não. a gente não contempla um passarinho. Assim, cara, isso é glória de Deus. Eu me lembro vindo várias vezes do tratamento, assim que eu tive alta, né? Eu fiquei tanto tempo naquele quarto, tinha um dos quartos que eu fiquei que tinha uma janela, para um corredor. Mas foi a melhor coisa pra mim. Olhar as pessoas passando naquele corredor. Aí quando eu vinha na ponte de Niterói, eu olhava aquela ponte, eu olhava aquela natureza. Meu Deus, que lindo. Como é bonito. E antes, né, a gente passava na ponte de Niterói, vambora que chegue logo e tal. A gente para e admira a natureza. Olha o céu, olha o mar, olha os passarinhos. Valoriza, né? Sim. Valoriza. Amém. Obrigado, tá? Deus te Amém. abençoe. Pode gostar? Tranquilo? Pode. Tá bom. Deus continue te abençoando, te usando. Abençoando aí a vida do Fernando, da Thalita, que estão aqui, David. Obrigado, Fernando. Você, cara, ó, um exemplo aí de perseverança e um exemplo também de companheirismo. Porque quando a gente faz os votos, né? Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. E todas as vezes a gente vai viver isso na prática. Né? Quando nós somos amor, né? Mas ele é brabo, tá? É brabo, é? Ele é brabo. É enfermeiro brabo, enfermeiro brabo. Brabo. Mas tem que ser, né, Fernando? Se você também teimosa, não vai comer isso. Ah, isso aí. E a Bíblia vai dizer que o amor, né?
Amor tudo sofre, tudo suporta, né? O amor é o elo da perfeição. Então, tudo que a gente faz, até ser enjoado, bravo, é por amor. É por um bem maior, Mais uma vez, o cuidado de Deus. cuidado de Deus. Então, continue aí valorizando o esposão, a filhotinha, aproveitando, Olhos inchados de tanto chorar. aproveitando esse ciclo ainda, né, de tratamento, fazendo tudo direitinho, todo o procedimento para você logo estar soltando sua voz para Jesus ouvir, cantar, louvar ao Senhor. E confesso para você, da primeira vez que vi você aqui na igreja, na parte da manhã, quando você veio, assim, fiquei tão emocionado. Assim, caramba, cara. Assim, como que Deus agiu. Deus agiu. Muita gente orando, muita gente intercedendo. E outras igrejas, a gente passou para outras igrejas também, a galera orou com a gente. E falou assim, cara, vontade dele porque tem um propósito realmente na sua vida. Só tenho a agradecer a Deus porque eu posso dizer que sou sobrevivente do transplante. Porque, assim, fizemos amizade com outras pessoas que passaram também pelo procedimento, porque a gente vai muitas vezes, né? E nesse período de 1 ano, nós perdemos 4 colegas. Meu Deus. A última agora tinha quase 1 ano. E era a que estava melhor entre a gente, entre nós, né? A que se recuperou mais rápido e, de repente, adoeceu e se foi. Vamos só gratidão a Deus. Agradecer. E aí, galera, você que foi edificado, a gente ia terminar aquela hora, não teve não, viu? Você que foi edificado, você deixa um like aí pra gente, compartilha esse testemunho da Sayonara, maior número de pessoas possíveis, né? Para que as pessoas possam ser abençoadas e que as pessoas possam entender que existe um Deus agindo ainda na humanidade, Deus ainda continua fazendo milagres, continua abençoando o seu povo, continua abençoando vidas. E se você não é cristão, que esse testemunho, né, realmente possa ter edificado a sua vida, que você possa procurar uma igreja, que você possa entregar sua vida para Jesus, para que você possa ter o maior de todos os presentes que o ser humano pode ter. Salvação eterna em Cristo Jesus. E até ano que vem, né? Nós estamos aí sinalizando o reino, a glória de Deus. Não sei qual vai ser no ano que vem, né, produção? Mas estamos aí firme no propósito. Deus tem coisas pra gente, a gente crê nisso. E a gente está aí fazendo, aprendendo na caminhada, mas nunca parando, né? Sempre fazendo. Que você seja abençoado, sua família, sua casa. Que você... tem o Pix também, né? Se você quiser abençoar o nosso ministério, nós estamos precisando urgente de um ar-condicionado para essa sala. Você não tem noção de como tá o calor aqui. Tá por aí, né? Quente demais esses dias. A gente está precisando aqui receber os nossos convidados com mais conforto. Então, se você quiser abençoar o nosso ministério Sinalizando o Reino, na descrição do vídeo tem aí o nosso Pix, que é da igreja. Coloca lá que é Sinalizando o Reino, que a galera já sabe que é pra gente, tá ok? Então, produção, até o próximo. E nosso jargão, né? Seja um sinal do reino na vida de alguém hoje, porque é urgente. Assim como a Sayonara é um sinal do reino na nossa vida, seja um sinal do reino para a vida de alguém, para abençoar vidas. Deus te abençoe. Até o próximo.